Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre prazos e regras muito importantes nos dias que antecedem a eleição. Lá no início do ano eu publiquei um vídeo aqui nesse canal falando sobre o calendário eleitoral. E o calendário eleitoral, nós seguimos ele durante todo esse processo eleitoral e agora estamos a uma semana da eleição e venho aqui trazer para vocês algumas datas muito importantes que estão previstas no calendário eleitoral. Então, se você não é um inscrito nesse canal ainda, se inscreva, curta, compartilhe nossos vídeos para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Vamos lá ao nosso assunto de hoje, que é muito importante para você estar preparado nas eleições que em 2024 ocorrerão no dia 6 de outubro. Eu trago para vocês agora algumas coisas muito importantes para o período eleitoral, mas que chega uma hora em que a legislação diz que tem que cessar. A gente tem que estar aí com um jejum de propagandas eleitorais para irmos para a eleição com um período de reflexão. Inclusive alguns países no mundo determinam, em algumas democracias, determinam que se tenha alguns jejuns até mesmo de pesquisas eleitorais ou de debates ou de qualquer tipo de propaganda eleitoral em um período muito maior próximo à eleição, para que o eleitor tenha aquele momento de reflexão, de introspecção para analisar sobre tudo que ele ouviu durante o período de campanha eleitoral. Então é muito importante que vocês fiquem atentos nessas datas, para que no dia da eleição nós possamos ir votar com a consciência tranquila e com a nossa opinião formada em relação àquele candidato que a gente pretende depositar o nosso voto na urna. Então começamos com o dia 3 de outubro, nós estaremos a 3 dias da eleição, ou nós estamos, se você estiver assistindo esse vídeo depois, 3 dias antes da eleição, na quinta-feira. Isso também vale para todas as outras eleições, tirando a data do ano que eu estou falando aqui, mas na quinta-feira anterior à eleição, a gente tem a possibilidade de realização de diversos atos de campanha e este será o último dia. Por exemplo, é o último dia de propaganda gratuita no rádio e na televisão. Então você que está aí assistindo a propaganda gratuita no rádio e na televisão todos os dias, no dia 3 de outubro, na quinta-feira anterior à eleição, é o último dia que essa propaganda pode ser divulgada. Também, 3 dias antes da eleição, na quinta-feira, é o último dia que pode se realizar comícios com uso de som. Então, nessa quinta-feira, 3 dias antes da eleição, é a última oportunidade que os candidatos têm de realização de comícios, com aparelhagem de som, inclusive. E esses comícios, eles podem ser realizados entre as 8 horas da manhã até as 24 horas daquele dia, 3 dias antes da eleição. Na quinta-feira também, 3 dias antes da eleição, é o último dia que se pode realizar debates. Os debates, eles têm uma regra especial. Por quê? A última data prevista para que sejam realizados é no dia 3 de outubro, só que eles podem se estender até às 7 horas da manhã do dia 4 de outubro. É claro que a gente sabe que geralmente isso não acontece. Geralmente os debates têm um prazo estipulado aí entre 1 hora e meia, 2 horas no máximo, mas caso esse debate se estenda, pode ir até às 7 horas do dia 4 de outubro. Nem a emissora e nem os candidatos serão penalizados por isso, porque a legislação traz essa previsão de poder estender um pouco mais o debate eleitoral. Já no dia 4 de outubro, que é na sexta-feira, é o último dia para a circulação de propaganda eleitoral impulsionada. Então aqui fica aquela dica para as pessoas que estão fazendo o impulsionamento de campanha. O calendário eleitoral prevê como último dia para veiculação paga ou impulsionada de propaganda eleitoral na internet. Uma dica que eu sempre dou é, no momento que as pessoas, os especialistas em tráfego pago, que estão cuidando do marketing da sua campanha, da sua propaganda eleitoral, ele deve colocar um crédito lá nessas redes sociais que vão impulsionar esse conteúdo, já programado para que ele seja gasto até essa data, então até na sexta-feira. Por quê? O valor que ficar lá, ele não poderá ser vinculado após esse período. Então, o candidato que tiver valores como crédito lá nessas redes sociais para impulsionar esse conteúdo, ou ele usa até 2 dias antes da eleição, ou esse valor deverá ser enviado, vai ser gerado um boleto e devolvido esse valor para a conta de campanha para ser devolvida como sobra de campanha. Então é muito importante que o pessoal do tráfego pago, o pessoal do marketing fique atento a essa data. Sexta-feira, 2 dias antes da eleição, é a data limite para a propagação de propaganda impulsionada, propaganda paga na internet. E aí nós chegamos na véspera da eleição, que neste ano de 2024 é o dia 5 de outubro e nós estamos a um dia da eleição.
Na véspera da eleição, é permitido que os candidatos ainda façam caminhadas, carreatas, passeatas, podem usar carro de som nessas caminhadas, passeatas e carreatas, e também pode fazer a distribuição de material gráfico. Então, as pessoas podem ainda sair distribuindo material de campanha, pode entregar o santinho, pode usar material adesivo, pode continuar fazendo a sua campanha por meio de distribuição de material gráfico e caminhadas, carreatas e passeatas. Essa é uma dúvida muito frequente porque as pessoas acham que as caminhadas, carreatas e passeatas elas só podem ir até a quinta-feira, que é quando se encerra o prazo para fazer debates e para fazer comícios e reuniões. Mas nesse caso, as pessoas podem continuar fazendo essa campanha e demonstrando a sua força nas ruas por meio de uma caminhada, de uma passeata, de uma carreata e usando o carro de som. Então, o nosso assunto de hoje era esse. E eu queria trazer para vocês explicando um pouco dessa preparação, por que vocês vão acompanhando que alguns tipos de propaganda eles vão cessando mesmo antes da eleição. E na semana que vem eu vou trazer um vídeo para vocês explicando o que pode ser feito pelo eleitor e pelo candidato no dia da eleição. Então, fiquem atentos. Se você ainda não segue o nosso canal, segue, curta, compartilhe esses vídeos para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Comente aqui se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui no comentário, que eu terei o maior prazer em respondê-los. Muito obrigada, até a semana que vem. Tchau, tchau.